muito bom estar nesse momento aqui. Vocês devem estar olhando aqui para o objeto que está na minha mão e é sobre ele que a gente vai falar nessa noite. Mas eu quero dizer que esse ministério do My Family, Léo, abençoou muitas famílias. Eu tenho recebido muitos comentários de casais, a vida da Kenny, do Arthur, através do curso do Educando Filhos, tantos outros. Eu quero dizer que eu também sou testemunha do fruto desse ministério, porque dias atrás a Karine, minha cunhada, veio conversar comigo e foi de uma palavra que ela ouviu aqui, tocou no coração dela e foi uma bênção, daria um testemunho para poder compartilhar. Nisso veio a Cris, a minha outra cunhada, falar comigo dias atrás, me chamou na casa dela, falou: eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com você. E eu vejo ela tão feliz. Achou o ministério dela, né, Cris? Nos pequenos grupos do Mulher Única. Então, eu olho hoje a minha sogra, nem sabia que ela ia estar aqui, mas eu falei: meu Deus, como ela é feliz, né? Porque ela pode ver os 3 filhos delas com as 3 noras delas. E eu creio que isso é o poder de pais que oraram lá atrás, né, vó? Eu estou aqui para dividir com vocês algo que eu fui muito ministrada semana passada, porque o meu marido ganhou esse cajado num encontro de casal que nós estivemos em Gramado. E aquilo foi uma coisa tão bonita e eu fui atrás de entender todo o significado que esse cajado tem. E às vezes a gente ouve ou lê alguma coisa da palavra e aí às vezes a gente não tem noção da profundidade que um objeto simbólico pode ter. A gente faz a ideia. Quando a gente olha às vezes alguém com um cajadinho, a gente pensa ou está cansado ou está velho, né? Esse é o objetivo de se ter um cajado na mão. Mal a gente sabe o que está por trás de tantas coisas como essa. Então, hoje nós vamos falar algumas coisas muito específicas. Primeiro é a função de um cajado. Em segundo momento, a gente vai falar o que ele simboliza na Bíblia. E em terceiro momento, vocês vão saber algumas curiosidades a respeito disso. Eu acho que é algo muito interessante, porque ele vai falar, e isso vai ter a ver com sua vida como mãe, como pai, sua vida dentro de um ministério. Às vezes você já está com filhos crescidos, mas você vai assumir um ministério, e esse ministério ele vai te dar uma noção de cajado. Pessoas que irão influenciar outras, né, Mayra? E outras, e assim vai. A gente vai vivenciando situações. Você como chefe, principalmente você como esposo, você como esposa. O que tem a ver a impressão do cajado? Em primeiro lugar, então, como vocês estão vendo, o cajado é essa vara longa, que ela tem um ganchinho. E ela tem 3 objetivos bem específicos. O primeiro dela ela tem o objetivo de trazer as ovelhinhas para perto. Então, quando você está lá vendo que a sua esposa ou que um filho seu está começando a ficar longe do caminho que tem que ir, nosso trabalho é fazer assim, dar um jeitinho de puxar eles para perto de novo. Esse era o objetivo do pastor. Eu fico atenta, se aquela está começando a desviar, eu chamo, eu puxo. Se aquela está meio longinha, eu venho. E após eu trazer ela para pertinho de mim, eu dou um jeito de, segundo objetivo, guiá-la para o caminho certo. É com o cajado que você vai apontar a direção. E o pastor ele tem um objetivo muito claro. Ele fica de olho, atento a tudo que está ao redor. Porque uma das grandes funções do cajado é proteger dos predadores.
Quando você visualiza, por exemplo, um filho assistindo um filme que não é bom. Quando você visualiza uma amizade que talvez possa não ser edificante. Quando você visualiza situações que você olha, isso para mim representa um perigo, eu preciso me mexer. Então, o trabalho é volta atrás, vamos seguir. São 3 pontos, então. Servir para trazer a ovelhinha para perto, guiá-la no caminho certo e protegê-la do perigo. Que bonito seria se maridos e esposos se auxiliassem dessa forma também tão branda, né? E aí a gente entende, a partir de agora, qual que é a simbologia que esse cajado tem. Todo cajado, na Bíblia, ele tinha 4 pontos muito específicos para a pessoa entender o valor que ela tinha. Primeira coisa, o cajado, ele defende a fé. Uma família cristã, em primeiro ponto, e não vou me ater nisso, porque eu acho que todo mundo aqui já entende a importância, é entender o cajado, ele defende a importância da fé dentro do lar. Ah, hoje tinha jogo, né? Hoje tinha um joguinho bem do bom. Vamos defender a fé. Quantas renúncias às vezes a gente não tem que fazer, né? E olha que coisa bonita, quanta gente aqui num sábado de noite. Calor lá fora, né? Quem não tem piscina ia cair bem num chuveiro. Mas o primeiro ponto é defender a fé. Outra coisa que ele tem como função, e vocês vão ver, vou mostrar para vocês, é ser um instrumento de paciência para conduzir aquelas que porventura se desviam. E a palavra de Deus, ela nos dá direção muito boa a respeito disso, como pais e como esposos, como chefes, como pessoas que lideram um ministério. Olha só, irmãos, se alguém for surpreendido por algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Você nunca vai ver um pastor de ovelhas usando um cajado para bater. Não vai ver nem sequer um pastor encostar no sentido de querer machucar ou ter uma reação um pouco mais firme. O corrigir com mansidão talvez seja o maior das nossas desafios, né, dentro de uma realidade educacional. E o ato de entender esse processo, ele precisa ser tão mastigado pela gente, porque às vezes você se indigna quando você vê que algo sai do controle. Mas é com esse cajado que Deus te dá autoridade para fazer o retorno do caminho. A gente tem também, uma das coisas que o cajado simboliza na palavra, é que ele gera firmeza para ensinar, repreender e admoestar. Porque o objetivo de você fazer isso com o filho, com as pessoas que nos cercam, é, em primeiro lugar, a gerar no coração o arrependimento. É você não falar para o seu filho, você errou, meteu a boca, fez um monte de coisa, e ele sabe que ele fez errado. Mas ele não tem que saber que ele fez errado porque ele te entristeceu. Ele precisa se arrepender simplesmente por saber que aquilo é errado. E existe uma diferença muito grande entre você educar alguém para gerar no coração de um filho o arrependimento e você gerar o entendimento que ele vai te obedecer só porque ele não quer que você fique mais bravo, ou só porque ele não quer que você brigue ou bata nele ou faça qualquer coisa assim. Outro ponto é despertar essa pessoa, se ela
se você perceber que ela está no caminho errado. E o cajado, com um toque, ele toca. Eu tive a curiosidade, lembrei ontem do He-Man, né? Lembram do He-Man, do desenho do He-Man? E daí eu fui lembrar sei lá, da musiquinha que ele cantava, ele dizia: eu tenho a força! E ele pegava um cajado na mão. E eu fui hoje conferir para ver se aquilo era cajado, mas eu lembro do desenho. E era um cajado. É que depois você vai estudando, você começa a entender que o cajado está em tudo. Ele está nesses filmes, não sei, esses da atualidade agora, Senhor dos Anéis, Harry Potter, sei lá mais o quê, nananã. Ontem eu até estava perguntando para uma jovem, ela falou, eu estou lendo Harry Potter. Eu falei, mas me diz o que tem nesse livro que todo mundo, todo jovem se encanta. O que faz esse livro parar e te hipnotizar? Ela falou assim, não sei, mas é uma coisa muito forte, é um poder, tem um poder naquelas varinhas. Daí eu falei, que varinha? Daí ela falou, é umas varinhas lá que cada um tem um nome, cada um é um jeito. E eu falei, que interessante, mas o que isso tem a ver? Daí ela falou, não sei, acho que a gente se sente com aquela sensação de que a gente vai ter o poder para fazer alguma coisa. Bem ou mal, não questionando se a origem é satânica ou não do filme, sei lá se é também, porque eu nunca assisti, mas eu fico pensando como a gente tem que se apropriar da autoridade e do poder que Deus nos concede diariamente, e por outras condições a gente realmente perde por um prato de lentilha. Porque Deus me deu e me conferiu autoridade para fazer o que Ele quer que a gente faça. Então quando a gente levanta e fala, eu tenho a força, é porque eu não tenho força, mas em Deus eu tenho a força. E esse cajado, ele te confere o poder de ter a firmeza de exortar, de admoestar. Kenny, você falou para eles lá o significado de admoestação no hebraico? No Educando Filhos? Você falou? Contou? Não? Alguém sabe aqui o significado da palavra admoestar? No hebraico? Alguém sabe? Levanta a mão. Senão, porque às vezes todo mundo sabe, eu já vou seguindo. Gente, a palavra no hebraico é linda. Quando fala assim, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestar significa voltar para o prumo. E quando ele fala lá, criai os filhos na disciplina, né, Rodrigo? A gente estava falando sobre isso esses dias. Criai os filhos na disciplina, não é assim na disciplina. O contexto original na disciplina significa regularidade. Ou seja, eu tenho como autoridade a mim, conferida por Deus, a entender que eu tenho que educar os filhos na disciplina, ou seja, na regularidade de fazer um filho voltar para o prumo. Tanto que ele diz, me intriga aquele versículo, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele não fala, para mim esse do Senhor é importante, porque senão eu poderia pensar assim, criai os filhos na disciplina e na admoestação da psicologia, criai os filhos na disciplina e admoestação, ponto. Não, criai os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Só tem um caminho, só tem uma forma e só tem um jeito. E esse jeito, ele deve ser um jeito absolutamente manso. Como diz aqui, eu quero ler para vocês em Timóteo. Em Timóteo. Amor, procura para mim Timóteo aqui, que eu vou passando. Eu quero, 2 Timóteo 2, 24, 26. Obrigada. Eu vou passar para vocês um videozinho, ele é de 1 minuto. É 2 vídeos de 1 minuto. Vocês vão ver o que a gente aprendeu semana passada, obrigada. E que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui. Agora só antes de passar ele aqui, 2 Timóteo 2, 24 e 26. Esse é primeiro, deixa eu passar aqui, 2 Timóteo 2, 24, olha só, ao servo do Senhor,
Não convém brigar, esposas e esposos, mas sim ser amável para com todos. Amável para com todos, aptos para ensinar, pacientes. Se você entender, aqui temos 3 características: sermos amáveis, aptos para ensinar, pacientes. Devemos corrigir com mansidão aqueles que se opõem. Nem sempre a gente tem mansidão quando um filho se rebela. E na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Acho que esse é um resumo desses 3 versículos que a gente leu até agora. Fazer com mansidão, levar ao arrependimento, levar uma esposa ao arrependimento, levar a importância de um marido ao arrependimento e fazer de uma forma que a gente seja apto para ensinar. Olhem aí comigo um vídeo, eu vou comentando aí com vocês. Deixa eu sair daqui da frente para não atrapalhar. Tá fácil aí? Quem está na... Tipo o broto do chifre que a gente faz. O som, acho que tem... Você disse que o cachorro, né, ele tem que ser treinado com uma voz de autoridade, que é ele esse que... é outro. Treinado eu acho com que uma voz de esse... autoridade para mim trabalhar com ele no rebanho. Só E o coloca que lá que é pra uma mim, voz acho de que esse é de 2 autoridade? A minutos. gente pode confundir com o quê? O ser Pode dar agressivo, pausa. ser grosso com o animal, né? Esse vem depois. Tem 2 aí, e é esses 2 que estão, independe da ordem. A cadela que corria brasileira. Ela correu 2 anos o brasileiro e ficou entre os 5 melhores. Ele está falando do tá? cachorrinho, Só que, assim, esse é o pastor das ovelhas, ele trouxe ela tá? pra trabalhar aqui na casa como funcionário. Ele está falando Muita gente que não era o que experiente, esse acabava cachorro fazendo é. esse trabalho, deixava de E ele está fazer falando de filho. É a mesma coisa Olha que só, pegar quando a uma gente tem um criança e filho. deixar fazer o Tem que como ela quer. aumentar o Vai barulho chegar aí? num ponto que ela vai fazer coisas que tu não gosta, tu não vai ter como cobrar porque tu não cobrou na hora certa. Entende? Se eu deixar a Tinha ir aqui agora, ela tem 8 anos. Se eu deixar ela morder uma ovelha e ela começar a morder hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, ela vai chegar daqui a um tempo, eu vou cobrar isso dela, ela não vai nem responder, porque eu não cobrei no momento certo. Entende? Para te trabalhar com um cão desse, tu tem que saber ler o teu cão e saber ler a movimentação que ele está fazendo. Tá? Tu tem que antecipar no mínimo 2 movimentos deles. Porque já jogaram xadrez? Sim. Mais ou menos assim. Tu tem que pensar em estratégias para trabalho. Se eu quero que o meu cão vá naquelas ovelhas, antes dele sair daqui eu já tenho que pensar. Ele vai para a direita, tá, eu vou mandar a Tinha, a Frida, o Buré na direita. Finalizou? Sempre tá junto, ela é uma animal que se movimenta sempre Esse junto. pode Tu nunca dar vai um ver uma pause um ovelha minutinho. calma longe das outras. Eu vou... Você Pode disse ficar que perto. ele... Eu Você vou disse explicar. que... Não, é o outro. É o outro, é. Enquanto ele pega Tá ali... junto, ela é uma Isso, pode dar um pause. Isso, obrigada. Eu vou explicar para vocês. A gente teve... Gente, é um ótimo passeio. Quem puder ir para Bento Gonçalves levar os filhos, é um lugar quase que melhor que Gramado, na minha opinião. E a gente foi visitar a tal da Casa da Ovelha lá, semana passada. E eles nos chamaram para ver exatamente como é que um pastor guia as ovelhinhas. E é tão lindo ele perceber, porque a gente começou a descobrir coisas. Eu nem sabia que existia cachorro que é treinado em língua, com mais de não sei quantas línguas, inclusive esse que ele mostrou aí. Ele foi treinado em inglês. Mas ele fala ali dos filhos. Prestem atenção nesse outro vídeo de 1 minuto, porque a gente estava vendo as ovelhinhas, ele estava tosqueando as ovelhas e a gente, para variar, está fazendo um monte de perguntas. E aí, uma das perguntas era a respeito das ovelhas, como é que elas ficavam. Olha o que ele disse, e a gente brigou. Eu não sei o que a gente perguntou lá para ele, assim, viu? O Adriano acho que perguntou, existe ovelha agressiva, alguma coisa assim? Olha o que o cara respondeu. Antes de vocês verem, entendam que para Deus nós somos a ovelha e Ele é o nosso pastor. Então, olha a porte de características dos quais a gente deve se portar. Olha só a fala. Peguem o que ele vai dizer.
movimenta sempre junto. Tu nunca vai ver uma ovelha calma longe das outras. Ela vai, se essas daqui saírem daqui, essa que a gente tá tosqueando, ela vai ficar agitada. Tá? Olha que legal, viu? A família sempre juntinho. Não, ovelha não dá coisa. Ovelha não dá coisa. Não dá coisa. Ela não é uma animal. Ela pode ficar agressiva. O macho, quando ele é terrível, ele vai, se tiver mais de um macho junto com ele, ele vai ficar agressivo. A fêmea é muito raro ela ficar agressiva, tá? Que interessante. Então o macho só fica agressivo quando entra outro macho? A Lacone não tem chifres, tá? Pode nascer chifre? Pode, mas não é natural, não é normal da raça. Essas tá? marquinhas que elas têm é do quê? Querida. Marca de nascença. Vamos dizer assim, umas características dela também. Ela não vai nascer o chifre. Tu pode botar a mão aqui pra te ver que vai ter tipo o broto do chifre que a gente fala. Olha que legal. Vocês viram que eles só... O que eles disseram? O que ele disse no começo? Passa de novo. Não estava prestando atenção, estava pensando no resultado do jogo. Vamos lá. Passa de novo ali e vê o que ele falou nos 10 primeiros segundos. Brasileira. Pode passar. Ela correu 2 anos o brasileiro. Não. Ficou sempre tá junto. Ela é uma animal que se movimenta sempre junto. Você disse que o cachorro, né, ele tem que ser educado com uma voz de autoridade para isso aí é outro. Isso aí é outro. Deixa. Isso, obrigado. Tá já passou. Ela se movimenta sempre junto. Tu nunca vai ver uma ovelha calma longe das outras. Ela vai, se essas daqui saírem nunca vai ver daqui, o quê? Essa que a gente tá tosqueando, ela nunca vai ver o agitada. quê? Pode parar. Obrigado. Nunca vai ver o quê? Você nunca vai ver um filho calmo quando ele está longe da família. Você nunca vai ver uma esposa calma longe do ninho. Você não vê um marido calmo longe do ninho. Isso para mim foi muito ministrante. E outra coisa, eles não ficam separados. Não tem essa história de você fazer concessão ali, fazer concessão lá, deixar de um jeito, deixar do outro. Eles não ficam. Tanto que, não sei se vocês perceberam, para tosquear a ovelha, até para isso, uma fica amarradinha lá para ser tosqueada e as outras ficaram juntas ali, porque eles não separam. Eles não separam a família. É cansativo, porque chega uma hora que o filho vai querendo aquela liberdade, e óbvio, na adolescência, essa liberdade precisa ir sendo concedida. Porém, o objetivo principal é não perder o foco desse tempo, dessa unidade que precisa acontecer. E isso tem a ver da gente com Deus também, quando Ele fala que Ele vai nos guiando e a gente vai obedecendo. Por isso que o ponto de evitar... Agora vocês vão ver o vídeo que eu vou mostrar, esse é um pouquinho, 2 minutinhos. Ele vai mostrar rapidamente como é que eles vão treinando aquele boré-boré, que é o nome do pastorzinho lá, o cachorro de ovelhas. E ele vai dizendo exatamente como que o tom da voz vai dirigindo a adestração desse animal para ele guiar essas ovelhas. E vocês vão ver como a gente, quando está impaciente, quando a gente se sente incapaz de parar para ouvir um filho, quando a gente está com ira, o que vai acontecendo no animal e o que tem a ver isso com relação às ovelhas. Acompanhe aí para vocês verem. Esse é o próximo. Você disse que o cachorro, né, ele tem que ser treinado com uma voz de autoridade, que é ele que treinado com uma voz de autoridade para mim trabalhar com ele no rebanho. E o que é uma voz de autoridade? A gente pode confundir com o quê? O ser agressivo, ser grosso com o animal, né? Tá. A voz de autoridade vai ser o quê? Eu vou dizer uma vez para ele. Vamos dizer, Buré, ao cup. Se eu disser para ele, é para ele se movimentar em direção ao rebanho. Tá. Vir em direção ao rebanho. Uhum. Agora, se eu disser, Buré, ao cup, para ele vai entender que é algo errado. Porque eu tô sendo agressivo. O tom de voz é muito importante. Repara no Buré. Tá. Buré, Buré. Cup, cup. Lie down. Meus 2 tons de voz. O primeiro foi para ele se movimentar. Buré, Buré. Buré. Meu tom de voz foi agressivo. Foi uma forma de eu dizer para ele, não, tu não faz isso, tá errado. Olha a forma que ele está parado ali. Ele parou, está concentrado no rebanho, mas a audição dele está em mim. Buré. Falei o nome dele, ele prestou atenção. Buré, o canto. Buré, vai para trás.
Você falou bravo. Agora demonstrei para ele, Bré, tem algo de errado, tá fazendo algo de errado. Ele se afastou e demonstrou submissão. Tá? Eu nunca vou chegar ao ponto de bater num desses cães, porque eu quero a confiança dele. Eu não quero que ele seja agressivo, eu não quero que ele perca o controle. Porque se eu for agressivo com ele, como é que eu vou corrigir ele quando ele for agressivo com as ovelhas? Ele vai dizer pra mim que tu tá sendo comigo, por que eu não posso ser com os outros, né? Sim. Então eu tenho que dar o exemplo pra ele, eu tenho que demonstrar pra ele que nem tudo é na agressividade, tem que ser com jeito. Ele usa a expressão e a pressão dele para movimentar o rebanho. Tu nunca vai ver um cão desses latindo com as ovelhas, tá? Em nenhum momento tu viu ele latir. E por isso que você precisa ter vínculo com ele para ele te obedecer, senão... Qualquer um de vocês pode chegar perto dele, pode dar carinho, tá? Mas assim, ele não vai demonstrar para vocês, é muito raro ele demonstrar para uma pessoa que ele vai respeitar e ele vai gostar de ti. Normalmente as pessoas que ele gosta, ele se aproxima. Entendi. Então é bem uma coisa de vínculo mesmo, tá? Tudo é vínculo nessa vida, meu Legal. Deus. Vamos dizer que é como uma amizade, Matheus. Matheus, obrigado. Vamos dizer que é cara. como se fosse uma amizade. Ninguém confia em ninguém de uma hora para outra, tá? Então a gente tem que dar provas da nossa amizade. História, né? E com esses cães a gente tem que dar provas para eles de amizade todo dia. Cada vez que eu chamo eles para brincar, dar carinho, eu tô dando prova da minha amizade para eles. Queridos, olha, assim é uma E família. em algum momento você tem uma recompensa com ele, né? Sim. Uma comida, Não, comida não. Tá. Não pode dar alimentos para eles fora de horário. carinho. Principalmente carinho. É o carinho e a Carinho do recompensa, não é alimento. Sim. Pessoal, por que eu faço a tosquia também? É muito feita a tosquia. Qual é a recompensa de um filho quando ele obedece? É carinho, não é comida. Eu já errei tanto dando chocolate. Que legal, né? Como a gente aprende, porque a natureza ensina, explica, fala. A gente começa a entender como vale a pena a realidade da vida e tanta coisa gostosa. Quanta coisa a gente tem que aprender, como a gente precisa romper. A música que a gente cantou hoje dizia: o Senhor é o pastor de Israel. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é o pastor de Israel. Tem algumas curiosidades bem claras aqui que vale a pena registrar. Primeiro ponto, quem usava? Isso aqui era um selo da figura de autoridade dos patriarcas da família. Ontem eu estava com uma família muito boa, muito equilibrada. Gostei de conversar com aquela família. E daí eu perguntei, não sei o que lá, eu falei, daí vocês não... Sei lá qual que era a situação lá. Eu falei, mas vocês não comem? Ele falou, não dá, meu marido chega tão tarde, estava o esposo e a esposa. Ele chega tarde e as filhas já têm que comer antes. Eu falei, bom, então, quem está com o cajado na mão, vamos fazer, né? Suas filhas podem até comer, mas a hora que o seu esposo chegar, todo mundo tem que sentar na mesa na hora que ele sentar. A ele pertence o cajado. E é uma família que não é cristã, nada. E aquilo foi novidade para eles. A gente que já está na experiência da mesa aqui já entende, mas para quem não sabe, ela nunca tinha percebido isso. Porque a mesa é o lugar onde vem a autoridade. E a gente entende que, por mais que tem dias que você, como mãe ou como pai, você está se achando um bagaço, você fala, nunca é tarde para você recuperar, porque quem te deu esse cajado foi Deus. A partir do momento que você deu a luz. E a partir do momento em que você casou e assumiu a sua esposa. E vice-versa também. Quando você caminha com o seu marido. É tão gostoso, porque isso tem a ver com romper. Isso tem a ver com você olhar e falar, eu quero furar a minha bolha. Tem a ver com o vínculo que precisa ser quebrado. Que precisa ser vivido para que outras coisas sejam quebradas. Hoje eu liguei para o meu marido, eu estava no mercado e falei, eu nunca fiz isso, foi um fiasco que eu fiz hoje. Eu comecei a chorar, eu estava ouvindo uma pregação durante as compras e eu comecei a me emocionar, assim, Deus começou a falar comigo. Aí eu liguei para o Adriano e falei, amor, você precisa me ajudar, como você me pastoreia, você precisa me ajudar a entender melhor uma palavra linda que a gente recebeu na semana passada lá, e eu falei, essa área eu quero mergulhar mais fundo, e eu sei que você é melhor nisso, eu preciso que você me pastoreie e me dirija.
E aí ele, meu Deus, ele não está nem entendendo porque que eu estava emocionada. Eu falei, ai meu Deus, a mulher aqui do caixa deve achar que eu sou louca. Aí na hora eu falei, assim como eu estava recebendo, eu estava sentindo tanto a presença de Deus aquele dia, aquela hora, que eu falei, eu preciso também falar para você algumas coisas. Eu preciso que você saiba de algumas coisas. E uma delas é isso, que era o ato do que nós vivemos nesse encontro de casais lá na semana passada. Porque um dos pregadores chegou para o meu marido, nem conhecia a gente. Ele falou assim, olha, chamou meu marido, não sabe nem quem é. Falou assim, ó, Deus está te dando um microfone na sua mão. E quem é da minha família que sabe que o Adriano é centenas de vezes melhor que eu. E eu sou produto, eu sou ovelha do marido. E às vezes eu pego e falo, tá aqui, pega, aonde eu vou alguém fala, dá para vocês dois falarem? E o Adriano vem com aquela descrição dele, que me mata no meio, mas tudo bem, eu tenho que aceitar, tem mais 2 anos, ó, Deus me falou, 2 anos ainda. Daí eu fui falar para ele, comecei a chorar naquele mercado, mas ele recebeu a palavra, gente, amém ou não amém? Isso é romper. E aí eu falando com ele, falei, amor, eu quero que você sinta o mesmo desejo que às vezes eu tenho, que é uma compaixão de não ficar quieto, que é de poder falar o que a gente recebe. Essa semana eu recebi um casal que casou virgem, e eu achei coisa mais linda, e a esposa agora chegou para mim e falou, Karine, ele casou virgem também, mas viu, eu não sei o que eu faço, porque ele não sabe onde meter a mão. Ele é todo desengonçado, e eu não tenho nem coragem de dizer para ele que ele não está sabendo fazer nada o que tem que fazer. E eu pensei, meu Deus do céu, Senhor, levante homens para poder dar esses toques. Por isso que hoje eu liguei para o Léo, falei, Léo, posta esse negócio aqui, porque que homem aqui que não queria vir por causa de jogo, eu quero que levante a mão. Sério, honestamente, levanta. Duvido, gente, sério, ninguém. O menininho ali levantou. Não dá para trocar bênção por um prato de lentilha. Foi assim com Jacó, faz sentido? Isaú era mais velho, Jacó pegou a unção da primogenitura e trocou por um pratinho de lentilha. Quando ele saiu fugido da casa do pai dele, ele só levou isso aqui. Ele ainda não era pastor, ele não tinha nenhum gado, ele não tinha nada. Ele saiu fugido. 20 e poucos anos depois entrou, voltou com o cajado na mão. E olha aqui, quando a gente fala em Gênesis 11, olha esse ponto aqui, ó. Gênesis 11, Hebreus 11, 21. Meu Deus, isso aqui é importante, porque ele fala, pela fé, Jacó pegou o seu cajado e abençoou cada um de seus filhos. Aqui, Hebreus 11, 21, deixa eu ler aqui para vocês. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão, do seu cajado. Muito, muito legal. Pela fé. A palavra pela fé me chama a atenção. Pela fé, ele era um pastor de ovelhas? Não. Aquilo ainda não tinha acontecido. Mas pela fé, ele creu. E isso veio acontecer. Pela fé, ele ainda não tinha morrido. Mas pela fé, ele abençoou Beltrano, Ciclano, as 12 tribos de Israel. Adorou a Deus com o seu cajado. E tudo o que ele falou de cada filho aconteceu. Nós já estamos indo para o final, mas eu queria contar outra curiosidade que eu não sabia de cajados. Na época não existiam rolos nem livros. E a forma de registrar alguns fatos importantes, eles usavam o cajado para escrever. Pois o cajado registrava alguns históricos da vida pessoal de cada um.
E todo cajado, ele tinha características do próprio dono. Então, alguns... Tem até uma foto aí, tem uma foto que eu coloquei, você pode colocar para mim aí, de uns modelos de cajado? Quem está lá na mídia ali, por favor? Tem gente que registrava... Peguei isso aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? A foto é meia coisa de hoje de manhã. Olha aqui, né? Se você for ver a forma como Deus nos instrui pegando no colo. Ó, presença do estilo de cajados. Acho que esse filme aí não tá com cara boa, até porque aqui a palavra já está denunciando. E aqui você vendo alguns traços, né? Pode tirar, obrigada. Então, existem os registros. Então, na antiguidade, quem tinha gado, geralmente, marcava, às vezes, a quantia de gado aqui, quantia de ovelhas aqui. Como é que seria o seu cajado? Qual seria as características que você faria? Se você fosse ter alguns dons do Espírito, todo mundo tem um fruto do Espírito que sobressai. Teu cajado teria cara de alegria, de mansidão, de paciência, de amor, de benignidade, com alguns detalhes tipo de viagem também, para quem gosta de viajar. Eu pensei que se eu tivesse um cajado, eu ia colocar o desenho de algum aviãozinho, porque eu gosto de viajar. Com algumas outras coisas. Porque isso tem a ver com a sua característica. A outra curiosidade que me chamou muito a atenção, isso aqui era usado, atenção, filhos homens, pais de filhos homens. A importância de ter ritos dentro da família. Isaac, passou para Jacó o significado de autoridade. Ele deu este objeto para ele. A importância da gente ritualizar quando seus filhos vão mudando as fases da vida e passando para outras, prepará-los. Você está concedendo a ele autoridade para reinar numa empresa, num carro, ou dando autoridade para ele ter o que for, de situação, até de um casamento, para você ensinar ele como que ele deve ser útil, né, no primeira noite, ou como pode surpreender uma mulher, enfim. Isso estou lhe concedendo o rito, que como a gente falou nas Mulheres Modernas da Moda Antiga, acho que uns 5 anos atrás, hoje o menino só tem o rito da carteira de motorista, ponto. Nós precisamos, às vezes, você passar um objeto que identifique, para que o teu filho, quando olhe, ele lembre, isso aqui foi me dado pelo meu pai. E às vezes é a própria Bíblia, né? Aquilo foi me dado pelo meu pai como um sinal de autoridade para que eu reine e governe dentro do meu lar. Que coisa linda isso aqui para mim, é muito importante, porque pelo entendimento que a gente tem, isso nos leva a pensar que vale a pena seguir, principalmente quem está atuando na área de algum ministério. Vou concluir aqui. O que dá para a gente tirar de todas essas lições? Primeiro ponto, valorizar o que Deus, teu pai, te deu. Que a gente acabou de falar, resumindo. Deus te deu autoridade para você, esposa, falar sim com seu marido. Esposo, redundante, né? Com a sua mulher e com os seus filhos também. Segundo ponto, acredite no que Deus diz sobre você, mesmo quando isso ainda não aconteceu. Que entra no que eu acabei de falar. Ele ainda não tinha morrido, mas ele creu. Pela fé aquilo aconteceu. Nossa, isso é no mínimo pontos para se pensar. A outra coisa seria, tente você, na sua autoridade, pensar quais são realmente as características do seu cajado. Aquilo é teu. Teu marido não vai ser igual a você, você não vai ser igual a ele, e está tudo bem. Hoje a gente foi
jogar bets à tarde, e eu tinha jogado com o Adriano já tênis, estava cansada, e ele foi jogar com as meninas. E aí a pequena veio me falar, ficou brava porque ela queria que eu jogasse, porque eu tinha dado minha palavra que eu ia jogar o bet, só que eu tinha que vir para casa para me arrumar. E ela disse, você não veio, só que eu quero que você saiba que até a Ana Carolina disse que se você não tá, não é legal, porque não é tão divertido. Ela queria me meter a boca, né? A forma que ela usou foi essa. E eu fiquei pensando, que bonito ouvir isso, porque o Adriano tem uma virtude para poder governar, que eu não tenho. Mas a minha alegria, porque eu sei que eu sou mesmo. Deus me fez do jeito que eu sou. Isso aqui teria uma composição de algumas fitas meio coloridas aqui no meu cajado. Isso sou eu. O outro é o outro. Os filhos são eles. É importante você pensar em que características você tem de teu cajado. E por último, não esquecer de eu adorá-lo até o fim, assim como Jacó fez, pela fé. Jacó abençoou cada um de seus filhos e, com o seu bordão, ele adorou a Deus, pela gratidão de tudo que Deus fez, através e pela vida dele. Esse é um culto de gratidão, né, Léo? Como não agradecer? Quem está aí com cônjuges, quem não está, faz sozinho. Comentem pelo menos 5 bênçãos que vocês receberam esse ano. Esse ano. Em relação a tudo que ocorreu agora que a gente está terminando. Comente com o seu esposo, com a sua esposa. Quem está sozinho, pense, por favor. E veio o microfone à minha mão, amém. Mas eu gosto bastante dos bastidores, viu? Eu confesso isso para vocês. Mas, glórias a Deus, né? Obrigado, foi uma bênção a palavra. E eu queria convidar vocês aí, como é um culto da família, se aproximar pertinho do seu cônjuge, do seu familiar, abraçar quem está distante. Eu sei que às vezes os filhos estão... Eu vou até descer, se me permite. Vamos descer, orar junto lá, cara. E durante a palavra, Deus começou a falar bastante comigo, né, sobre família e sobre intimidade. Quem é do exército aí? Tem alguém do exército? Procede, esses dias atrás nós estávamos no Rio de Janeiro numa conferência lá do exército, e eles falando da dificuldade sobre amizade, sabe? Muito difícil por conta ficam num período numa cidade, depois passam para outra, e às vezes tem até medo de fazer vínculos. E os vínculos são bons quando eles existem. Eu falei, mas o que mata as amizades? E ele me disse, o distanciamento mata a amizade. Não existe amizade, não existe intimidade se você tem distância. Às vezes eu posso ser um marido distante dentro da minha casa. Então eu clamo a vocês, não se distancie da sua esposa, não se distancie do seu marido, dos seus filhos. Como a noite é sobre família, né? Me permitam essa liberdade de contar. Isso para mim foi impactante e me aflorou muito ali. Realmente, como a Karine disse,
história bolha, se desnude para o seu companheiro, para os seus filhos. O seu maior confidente, deve ser o seu maior amigo. Eu preciso ser a melhor amiga da minha esposa. Ela precisa ser o meu melhor amigo. Quando falando sobre autoridade, me vem também à cabeça sobre se desnudar. Qual a melhor concepção que Deus criou da família no Jardim do Éden? O casal estavam juntos, eles estavam desnudos. Um se entregava para o outro, um não tinha vergonha do outro. Aí vem o pecado e faz com que o casal se vista, se tenha vergonha um do outro, e um não se entrega ao outro mais por conta do pecado. Então o meu clamor é: se desnude dentro de casa. Seja a sua esposa o seu melhor amigo, seja o seu marido, seja o marido a melhor amiga da sua esposa. E o marido, lembrando agora do Jardim do Éden, uma brincadeira só, né? Quando a serpente escolheu o marido ou a mulher, eu acho que ela escolheu a serpente porque a mulher gosta mais de conversar, né? Podia ter escolhido o homem também, mas acho que ela falou assim: eu vou na mulher porque ela conversa mais, talvez ali vai render mais, viu? Quem sabe o pecado. Mas brincadeiras à parte, qual é a responsabilidade do casal? Quem é o responsável pela casa? A mulher comeu a maçã, mas se atentem, quem é que Deus chamou quando veio, depois que o pecado tinha invadido o Jardim do Éden? Ele falou Eva? Ele disse não, Adão. Ele clamou por Adão. Então você, homem, o cajado da sua casa, a responsabilidade foi Eva que comeu a maçã, mas Deus chamou o homem. Então é o seguinte: não se furte de suas responsabilidades. Não estou dizendo que a responsabilidade é compartilhada, mas assim, não se furte disso. Então isso me veio muito ao coração e eu gostaria de compartilhar com você. Então vamos orar pelas famílias agora, por essa bênção. E me vem à cabeça, por que eu pedi para aqueles que estão com seus familiares ficarem juntos? Por questão do elo. Aqueles que estão sozinhos, se sintam abraçados também, se sintam numa grande família, o grande elo. Então o pessoal está subindo, vamos orar. Vem aqui comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, por esta noite, por esta mensagem, por esse momento aqui, ó Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Muitas vezes nós indignos de estar na sua presença, mas o Senhor, por graça e misericórdia, ó Pai, nos faz ficar em pé. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, por todas as famílias que estão representadas aqui, aqueles que estão com seus cônjuges perto, seus filhos, aqueles que estão distantes. Mas agora nós representamos aqui, ó Deus, cada coração, em cada família, ó Deus, para que o Senhor fortaleça esses elos, ó Deus, em nome de Jesus, e para que a unidade dentro de casa fortaleça, Senhor, para que a intimidade cresça, Senhor. Muito obrigado, hoje é noite de gratidão, obrigado por esse encontro maravilhoso, pelo pastor Léo. Nós oramos pelos líderes, ó Deus, aqueles todos que participaram durante o ano também, ó Deus, e clamamos, ó Deus, que essa palavra cele nos corações, ó Deus, em nome de Jesus, seja um manual, uma instrução, ó Pai. E nós celebramos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor voa acima da tempestade, ó Deus. Em o nome de Jesus, nós queremos estar ali, ó Deus, voando ao lado do Senhor, abaixo das Suas asas, ó Deus, na Sua proteção, na Sua direção, ó Deus. Em o nome de Jesus, muito obrigado. Louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Amém.